Olá, estamos de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, o senhor falou aqui do caso do deputado Donadon, em que se demorou aí 3 anos para julgar 2 recursos, né? Mas a impressão que se teve, como o julgamento aconteceu assim, na sequência, no bojo ali das manifestações, que aquilo foi uma espécie de resposta do Supremo também às manifestações. Foi uma resposta do Judiciário? Não foi, não. Aquilo foi uma coincidência mesmo? Foi uma coincidência. Até porque demorou muito a julgar, como o senhor falou, né? Demoramos. E não por culpa de ninguém, o sistema todo processual acaba induzindo. Esse processo acho que já esteve em pauta outras vezes e não foi julgado por conta dos atrapalhos mesmo da agenda do Supremo Tribunal Federal. Ficou então essa impressão que é totalmente indevida. Mas nós deveríamos aproveitar o ensejo para tirar lições disso e simplificarmos um pouco mais a nossa rotina. Quer dizer, simplesmente preparamos os embargos de declaração, ouvimos todos os interessados, etc. E aí temos uma pauta para julgar quando Deus permitir. Não é? Uma vez que a pauta do Supremo tem mais... A pauta tem 700 processos. Então, se algo sai de pauta, para voltar, não é? Leva muito tempo. Então, nós precisamos repensar esse modelo. E o que vale para o Supremo, certamente vale, com às vezes até maior ênfase, para os demais tribunais. Então, realmente, nós precisamos dar atenção a essa questão da gestão também no âmbito do judiciário, ou, sobretudo, no âmbito do judiciário. Volto a enfatizar, a população está dizendo que a justiça criminal funciona mal, e ela não sabe o que é a justiça criminal. Não é apenas a justiça, é a polícia, é o Ministério Público, né? É todo esse sistema. Né? É preciso ter uma estratégia para tratar dessa temática. E como que é a solução? Eu tenho a impressão de que tem que ter mais ânimo de cooperação. Né? É preciso... Quando eu estive no Conselho Nacional de Justiça, nós pensamos numa chamada Estratégia Nacional de Segurança Pública, trabalhando o que dizia respeito à polícia, concluir os seus inquéritos, porque os inquéritos ficam inconclusos. Concluí-los bem, para que as provas se sustentem depois. Mas, sobretudo, concluí-los. Mas, sobretudo, terminar. Porque eles não terminam. Entendi. Depois, ter as denúncias do Ministério Público oferecidas, ou não, com base nesses inquéritos. E ter a conclusão, fazer o processo andar no âmbito da justiça. A questão-chave aí também, os recursos são uma questão-chave, né, ministro? Mas hoje nós temos muita coisa inconclusa ainda em primeiro grau, sem Antes de poder usar os recursos, já demora bastante. Já demora bastante. É uma rotina de demora, naquela compreensão, né, de que é normal na justiça. Aí há muitas falhas de funcionamento do sistema. Então, eu tenho a impressão de que quando nós discutimos hoje a questão de segurança pública no Brasil, em sentido lato, nós deveríamos discutir também em sentido lato, em sentido amplo, essa ideia de justiça criminal. Quer dizer, focar nisto. E nós temos... E com maior integração. Nós temos um bom judiciário, que é um judiciário qualificado, né? Gente que passa em concursos, que é testada, que recebe formação, um bom Ministério Público. Temos uma boa polícia Civil, delegados hoje formados. Então, era preciso integrar isto. Não é? O sistema, a Polícia Federal, por exemplo, agora trabalha um sistema de inquérito eletrônico. Por que não levar essa ideia para toda a polícia do Brasil? Aí eu tenho a impressão de que o Ministério da Justiça está faltando um pouco. Ele teria que ter um papel mais uma forte, gestão melhor do Ministério da Justiça. De coordenação dessa atividade. Eu entendo as restrições do governo federal, porque nós chegamos propondo soluções formais, métodos, e eles querem dinheiro. Né, por parte dos estados. Então, acaba tendo essa briga, etc. Mas eu tenho a impressão de que até essas manifestações, o ambiente que criou, tem que gera um clima, né? Exatamente, quebrar esse tipo de tabu. Né? Não podemos mais dizer que a questão de segurança pública é dos estados. Não, essa questão é tão grande que ela é federal, ela é nacional, ela precisa realmente de uma participação geral. Ministro, uma visão do senhor sobre as respostas que os políticos, a presidente Dilma e o Congresso, eles deram às manifestações. Uma delas foi a reforma política. Na sua opinião, porque isso vai acabar também batendo lá no Supremo, direto, isso acontece. O senhor defende uma reforma política? Ela é necessária? Se defende? Que pontos o senhor destacaria? Nós temos essa questão realmente na agenda. Eu critiquei, como todos sabem, algumas das reações, especialmente a convocação da Constituinte. Né? Eu achei, porque é inconstitucional, o senhor acha isso? Eu tenho absoluta convicção de que é inconstitucional. A rigor, nós só podemos lançar mão desse
expediente, desse recurso, em situações muito especiais. Era preciso que houvesse realmente um quadro de dissolução do tecido institucional. E é uma ironia, essa Constituição foi a que nos deu, pelo menos na vida republicana, começada em 1889, o mais longo período de normalidade institucional. É isso que nós estamos comemorando, 25 anos de Constituição. Agora em outubro, 5 de outubro. 5 de outubro, 25 anos da Constituição de 88. E agora se vem com um processo constituinte. Imagina, não, vai ser constituinte exclusiva. Como que os partidos políticos iriam aceitar isto? E o que é constituinte para a reforma política? E é um precedente, por que não faz para a tributária também? Exatamente. Por que não faz uma geral, então? E vai ser mais fácil. Veja que nós tivemos a revisão constitucional em 93. Fracassou, né? Que fracassou. E era unicameral, maioria absoluta, e não se votou nada. Então, na verdade, é uma ilusão. Se não houver um concerto político, se não houver uma concertação, nós não chegamos a bom resultado. E então, é curioso isso, você falou que, desculpa interromper, fracassou em 93, a gente viu em 94 e 95 no governo Fernando Henrique, uma reforma da ordem econômica 2 anos depois. Dificílima. Dificílima, mas também se produziu um consenso. Já foi difícil, mas havia assim, um consenso político, nós né? tocamos temas difíceis, que eram temas, por exemplo, envolvendo o monopólio do petróleo, as reformas econômicas em geral, mas produziu-se, nesse sentido, até a revisão constitucional cumpriu talvez uma parte de catarse, né? Ajudou a tirar o tabu. Mas então eu tenho a impressão de que é preciso discutir a reforma política e ver o que fazer com esse modelo, se vamos chegar a um modelo de distrital misto. Agora, é muito difícil colocar isso também para a população, né? O que é a população? A questão do plebiscito, do referendo, como é que o senhor viu? Houve uma crítica, isso é meio bolivariano. Agora, nos Estados Unidos faz muita consulta popular, está na Constituição a consulta popular. Isso precisa ser, de fato, definido e disciplinado. Imagine o plebiscito a propósito da temática da reforma político-eleitoral. Itens e subitens ali. Exatamente. E composições, inclusive... Chegar a um consenso de qual item e subitens tem que submeter. Modelo distrital misto e tudo mais colocado para a população. Quando nem os políticos sabem bem o que seria bom para o sistema. Estão discutindo isso há 20 anos e essa reforma não saiu. Exatamente. Né? Tem passos... Então, me parece que, a rigor, era um tema de difícil execuibilidade. Por né? plebiscito. Por plebiscito. Né? Poderia ter um referendo afinal, né? E aprovação disto ou daquilo. O senhor tem uma simpatia pelo referendo? Se fosse o caso, em determinadas situações. Mas, veja, o problema aqui, e não é culpa deste governo, o problema aqui da reforma política é que os governos, em princípio, não priorizam a reforma política. Por quê? Porque ela é muito difícil. Então, eles acabam fazendo os seus projetos, né, os seus programas, e deixando isto para os partidos. E os partidos não conseguem produzir consenso. Porque não querem mudar a regra para prejudicá-los na próxima eleição. Exatamente. E aí há os concertos internos, os acordos. E por que prejudicar, então, os partidos que têm... partidos pequenos. Veja, por exemplo, a questão dos partidos pequenos. Né? Há muita gente que diz, esses partidos atrapalham no Congresso. A proliferação tremenda, etc. E tal. Bom, se quisessem acabar com a regra da coligação para as eleições proporcionais, e isso basta uma alteração legislativa, ordinária. Certamente os partidos teriam dificuldade de obter o quociente eleitoral. Isso é melhor do que a cláusula de barreira, que o Supremo acabou derrubando depois. Pois é, ali até... Ou não? Ou só acha que a cláusula de barreira é uma boa coisa também? Poderia até combinar também com cláusula de barreira. É um desempenho mínimo que se exige do partido no número de estados, para que ele tenha acesso a fundo partidário, alguns benefícios. Mas se houvesse só já a proibição da coligação, certamente nós teríamos uma redução significativa de partidos no Congresso Nacional e certamente também nas Assembleias Legislativas. Mas isso não se faz por conta dos acordos internos. Então, acaba sendo vantajoso. Então, a se imaginar que a gente precisa de uma constituinte para fazer isso, né? Quando, na verdade, isso resulta do modelo legal que foi construído. Só para explicar para o telespectador, ministro, me corrija se eu estiver falando errado, a coligação proporcional é aquilo que permite uma carona de um partido pequeno num partido maior. Claro. Você acaba votando no cidadão de um partido e elege do outro. Que chocou tanta população, dos votos do
tiririca, ajudando eleger mais meia dúzia que você não conhece. Dúzia, e tudo mais, e uma certa manipulação, né, a partir de uma teoria dos jogos que os políticos acabam fazendo né, muito bem isso, né, a partir nada de ilegal dentro das regras que estão estabelecidas. Mas as pessoas realmente têm pouca compreensão para essas distorções, né? Ministro, eu queria entrar com o senhor na questão dessa segunda fase aí do julgamento do mensalão, que está previsto para agosto, aí julgar os recursos, os embargos de declaração e os embargos infringentes. Eu pergunto para o senhor vê alguma possibilidade de mudanças relevantes em relação às condenações já decididas? Vamos verificar de que se cuida, quer dizer, aqueles casos haverá certamente embargos de conteúdo puramente protelatório, que tem ocorrido muitas vezes, né? É uma nova chance de julgamento e tudo mais. Mas pode ter ocorrido realmente erro na dosimetria, equívocos, às vezes até apontados nas próprias discussões. Ou seja, talvez um ajuste, mas não uma mudança muito grande. Eu não tenho expectativa de uma mudança muito grande, mas não excluo a possibilidade de que haja aqui ou acolá ajustes necessários. Isso acontece em julgamentos menos complexos, né? Então não me parece que seja de excluir. Se ficar evidente que houve um problema, um equívoco, ou se aplicou uma lei que não poderia ser aplicada, né, porque ela não se aplicava àquela situação, obviamente que o tribunal tem que se curvar a esse argumento. Né? Ministro, a questão dos embargos infringentes, o senhor tocou um pouco, e que é um recurso, me corrija se eu estiver falando também uma besteira do ponto de vista jurídico aqui, que na prática ele permite um novo julgamento se naquela condenação o réu tiver obtido pelo menos 4 dos 11 votos possíveis. Na opinião, há uma discussão se o regimento do Supremo aceita mesmo os embargos infringentes, porque agora já tem uma lei que não poderia, em tese. Como é que o senhor pode ou não pode embargo infringente, na opinião de Gilmar Mendes? Infelizmente, nós não fizemos a reforma do regimento interno. Até prometemos isso, mas acaba que temos tantas coisas para fazer que acho que essa comissão da reforma do regimento era presidida pelo ministro Sepúlveda Pertence, que há muito tempo já saiu do tribunal. E, portanto, o tema acabou não andando. Parado. Porque isso pouparia a gente de estar agora discutindo questão desse tipo, saber o que era compatível ou não com a legislação superveniente, e teria tido já a prévia definição. A minha impressão é de que não cabe no Supremo, como não cabe nos outros tribunais, não cabe no STJ, de que a legislação superveniente resolveu essa questão. Mas isso certamente vai ser objeto de... Logo no início ali, de discussão, debate. Né, e de debate. Depois, também os próprios embargos de declaração opostos agora, todos eles, têm notórios efeitos infringentes. O que é um embargo de declaração, ministro? Na verdade, o que se pede é um esclarecimento, ou o que se pede o afastamento de uma eventual omissão, não é? Agora, o que estão pedindo todos os réus condenados? Em geral, uma decisão que esclareça, mas que modifique o julgado. Logo, o que se está pedindo já são decisões de infringentes. Não são de declaração. Não, na verdade são embargos com efeitos infringentes. Portanto, isso já estará sendo assegurado. Não me parece que haverá também aqui necessidade. Mas veja, é esse imbróglio que nós falávamos já desde o início, né, e que marca a nossa processualística. Né? Ministro, um argumento que se usa, até o Roberto Barroso, seu colega, novo colega recém-indicado para o Supremo, usou, de que o julgamento do mensalão foi um ponto fora da curva. O PT e alguns críticos falam houve um rigor maior do Supremo ao julgar a questão penal no mensalão, ao julgar os réus petistas. O que o senhor acha desse argumento? O Supremo mudou muito ao longo desses anos em matéria do processo penal. Ele passou, eu acho que, a ter uma outra pré-compreensão do processo penal. Então mudou mesmo? Mudou. Não, o Supremo mudou. Não em relação ao mensalão. Passou a mudar em relação à atenção que devia dar ao processo criminal. Na verdade, eu acho que isso foi uma atitude da sociedade brasileira, que levou a Câmara a modificar aquela exigência quanto à licença para processar parlamentar. Até 2000, portanto, desde 88, o Supremo não conseguia fazer com que nenhum processo contra parlamentar tivesse o seu curso. Porque, sem autorização da Câmara. Sem autorização da Câmara. E a Câmara não dava licença. Salvo
Raríssimas exceções, e ela sequer precisava deliberar. Portanto, a omissão já travava o processo no Supremo Tribunal Federal. O que levou o Supremo, inclusive, a querer assumir uma atitude demissória em relação aos processos. Não mais julgá-los, né? Porque, a rigor, eles não tinham nenhum desenvolvimento. A Câmara mudou isso, por conta de todas as críticas que se fizeram, a Câmara aprovou, ou o Senado e a Câmara, o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional e modificou isso. E aí ela passou a ter a possibilidade de suspender o processo, mas agora o processo tramita normalmente. E o Supremo passou a se preparar para julgar e passou realmente a criar comissões, grupos, informar se o processo estava prescrito ou não, passou a dar mais atenção aos trabalhos da Procuradoria e passaram então a ocorrer casos de recebimento de denúncia, depois algumas condenações, né, sem muita expressão, mas isso muito antes do mensalão. Agora, quanto a esta expressão, eu tenho a impressão que o que está fora da curva é o mensalão. O mensalão é algo fora da curva. Por quê, ministro? Porque é uma engenharia institucional tão complexa que, se exitosa, ela comprometia a própria democracia no Brasil. Isso é que está fora da curva. De fato. Então, a punição foi na medida, na sua opinião? Na medida exata. Todo mundo que acompanhou o julgamento tem exatamente essa dimensão. Não há nada de exagero na decisão do tribunal. E veja, o tribunal vem sendo severo. Este caso do Nadon, um dos embargos de declaração dizia exatamente isso, que os supostos comparsas dele, nas instâncias inferiores, foram condenados com penas mais leves do que a que o Supremo tinha aplicado. Seria uma decisão com ponto fora da curva? Veja, não cabe fazer esse tipo de avaliação. Entrando num detalhe específico em relação ao José Dirceu, que é o principal réu, o mais famoso, politicamente mais importante. Quando você compara o julgamento no mensalão do José Dirceu com o que o Collor obteve, há um argumento de que é o seguinte, olha o Collor, que tinha Fiat Elba, comprado, um cheque de um laranja do PC e tal, acabou sendo absolvido naquele julgamento. E o Dirceu foi condenado pela teoria do domínio do fato. Ou seja, se aquele Supremo tivesse julgado o Dirceu, ele teria sido absolvido. Se o atual Supremo tivesse julgado o Collor teria sido condenado. Esse argumento faz sentido, ministro? Não, acho que não faz sentido. Ali, no caso Hoje é difícil, teríamos que revisitar os autos e examinar a própria decisão. Mas o que o tribunal ali, no caso do Collor, acabou imputando foi falta na própria denúncia. Né? Realmente uma inconsistência na denúncia. Na denúncia, né? Que não teria sabido conectar os elementos trazidos com eventuais provas. A acusação não foi bem feita. Isso que se diz. Em relação também a Zé Dirceu, é bom que se diga que o tribunal rejeitou pontos da denúncia. Portanto, houve também severidade. E aceitou, em parte, o que passou para essa segunda fase, né, depois da instrução e depois do julgamento de mérito. Então, a mim me parece que o tribunal continua sendo muito severo em relação ao recebimento da denúncia, porque há um contraditório. Não raras vezes o tribunal rejeita simplesmente a denúncia. Eu não sei qual é o índice hoje, mas há algum tempo eu havia feito esse levantamento e alguma coisa como 50% das denúncias eram rejeitadas. Então, é alto o índice de rejeição das denúncias oferecidas. E veja, são denúncias oferecidas pelo Procurador-Geral. Né? Às vezes, ele até subscreve denúncias que vieram já das instâncias inferiores, dos seus colegas procuradores, mas mais das vezes são denúncias... Ministro, nessa questão da acusação, uma coisa que se fala é o seguinte, no processo do mensalão, houve um desmembramento, né, do mensalão do PSDB, desculpa. Houve um desmembramento, que houve um rigor que não houve em relação ao mensalão do PT. Esse argumento, mensalão PSDB-PT. Eu votei sempre no sentido de manter os processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor falou que o foro privilegiado, no caso, foi o que permitiu a abolição. Exatamente. Né? E em relação ao caso deste mensalão aqui, houve várias discussões, tentativas de desmembramento, até porque os parlamentares que tinham o foro privilegiado foram perdendo mandato e tudo mais, mas na época se entendeu que era um todo intrincado, né, e que precisava ser contemplado na sua integralidade. Foi essa a orientação que presidiu. Depois eu tenho a impressão de que razões de índole prática acabaram levando
tribunal a fazer desmembramento, como ocorreu nesse caso do Donadon, em que todos os... Era um crime de quadrilha. Eu tinha a impressão de que as mudanças, e não ocorreu só no caso do PSDB, mas em todos os demais casos, o tribunal agora passou realmente a fazer essa conta, né, em relação à complexidade e aí a enfatizar a sua competência em relação a apenas aquele que tem prerrogativa de foro. O problema é que muitas vezes isso é algo mutável, né? O parlamentar tem mandato. No caso do Donadon, inclusive, ocorreu, ele renunciou ao mandato, mas obteve de novo o mandato. Não é? Então, há toda essa mudança de situação e o tribunal tem que levar isso em conta. Eu tenho a impressão de que agora o tribunal tem a consciência de que não tem condições de julgar todo o processo na sua complexidade e por isso passou a fazer o desmembramento. Não acredito que haja aqui o caso de 2 pesos, 2 medidas. O próprio ministro Joaquim defendeu o desmembramento nesse caso do mensalão dessa ação 470, mas o tribunal não quis segui-lo, não é? Ministro, vou pedir licença para o senhor mais um minutinho, a notícia volta daqui a pouco com Gilmar Mendes.